Para ter acesso a esse e diversos outros audiolivros completos, leia o QR Code que está na tela, ou acesse o link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Boa leitura! Para Richard Register, toda propaganda é uma mentira, mesmo quando fala a verdade. Acho que isso não importa, desde que se saiba o que se está fazendo e por quê. George Orwell. Uma verdade contada com má intenção vence todas as mentiras da sua invenção. William Blake. Nada parece mais surpreendente para quem observa as relações humanas com um olhar filosófico do que a tranquilidade com que muitos são governados por poucos, e a submissão implícita com a qual os homens resignam os próprios sentimentos e paixões aos dos governantes. Quando perguntamos de que forma essa coisa espantosa é alcançada, descobrimos que, como a força está sempre do lado dos governados, os governantes não têm nada para apoiá-los além de opinião. Portanto, é com base em opinião que o governo é fundado, e essa máxima se estende tanto aos governos mais despóticos e mais militares quanto aos mais livres e mais populares. David Hume. Que o sol não vai nascer amanhã não é uma proposição menos inteligível nem implica mais contradição do que a afirmação de que vai. David Hume. Feliz aniversário, Amit. O lado bom de ter nascido no dia da colheita é que dá para dormir até mais tarde. Depois disso, é só ladeira abaixo. Um dia sem aula não compensa o terror do sorteio dos nomes. Mesmo que se sobreviva a isso, ninguém fica com vontade de comer bolo depois de ver duas crianças serem arrastadas para o abate na capital. Eu rolo para o lado e cubro a cabeça com o lençol. Feliz aniversário! Sid, meu irmão de 10 anos, me dá uma sacudida no ombro. Você me disse para ser seu galo. Disse que queria estar no bosque antes que o sol nascesse. É verdade. Quero terminar meu trabalho antes da cerimônia, para poder dedicar a tarde às duas coisas que mais amo, ficar à toa e passar um tempo com a minha garota, Lenore Dove. Minha mãe dificulta as duas coisas, já que anuncia com frequência que nenhum trabalho é difícil ou sujo ou complicado demais para mim, e até as pessoas mais pobres conseguem arrumar umas moedinhas para despejar sua infelicidade em algum outro infeliz. Mas, considerando os dois eventos do dia, acho que ela vai me dar uma colher de chá, desde que meu trabalho esteja feito. São os idealizadores dos jogos que podem estragar meus planos. Amit! Grita Sid. O sol está nascendo. Tá bom, tá bom. Estou levantando. Rolo para fora do colchão e visto um short feito com a estopa de um saco de farinha distribuído pelo governo. As palavras cortesia da capital acabaram estampadas na minha bunda. Minha mãe não desperdiça nada. Ela enviuvou ainda nova, depois que meu pai morreu num incêndio em uma mina de carvão, e passou a sustentar a família lavando roupa para fora e tirando o máximo de cada coisinha. As cinzas que restam da fogueira são guardadas para fazer sabão de lixívia. As cascas dos ovos são moídas para fertilizar o jardim. Um dia, esse short vai ser cortado em faixas, que serão trançadas para formar um tapete. Termino de me vestir e jogo Sid de volta na cama, e ele se esconde embaixo da colcha de retalhos. Na cozinha, pego um pedaço de pão de milho, um luxo pelo meu aniversário, em vez da porcaria grumosa e escura feita com farinha da capital. No quintal, minha mãe já está mexendo com uma varas roupas de molho num caldeirão fumegante, os músculos se contraindo quando ela vira um macacão de mineiro. Ela só tem 35 anos, mas as dores da vida já deixaram marcas em seu rosto, como costumam fazer. Minha mãe me vê na porta e seca o suor da testa. Parabéns pelos 16 anos. Tem geleia no fogão. Obrigado, mãe. Pego a geleia de ameixas na panela e passo um pouco no pão antes de sair. Eu encontrei as frutas no bosque outro dia, mas é uma boa surpresa comê-las quentes e açucaradas. Preciso que você encha a cisterna hoje, diz minha mãe quando passo. Nós temos água encanada fria, só que vem num fluxo tão ralo que levaria um século para encher um balde. Temos um barril especial de água de chuva pura, pelo qual ela cobra mais caro porque as roupas ficam mais macias, mas minha mãe usa a água do poço para a maior parte da lavagem. E com todo o bombeamento e o transporte, encher a cisterna é um trabalho de 2 horas, mesmo com a ajuda de Sid. Não dá para esperar até amanhã? Pergunto. A água está acabando e tem uma montanha de roupa para lavar, responde ela. Hoje à tarde, então, digo, tentando esconder minha frustração. Se a colheita se encerrar às 13 horas, e supondo que não sejamos parte do sacrifício deste ano, posso ajudar com aquilo até às 15 horas e ainda encontrar Lenore Dove.
Um manto de névoa envolve de forma protetora as casas velhas e empoeiradas da costura. Seria tranquilizador, não fossem os gritos pontuais de crianças sendo perseguidas em seus sonhos. Nas últimas semanas, com a aproximação do 50º Jogos Vorazes, esses sons ficaram mais frequentes, assim como os pensamentos ansiosos que eu me esforço para manter afastados. O segundo massacre quaternário. O dobro de adolescentes. Não adianta me preocupar, digo a mim mesmo, não tem nada que você possa fazer. Como 2 jogos vorazes em um. Não há maneira de controlar o resultado da colheita nem o que vem depois. Então, não dê combustível aos pesadelos. Não se permita entrar em pânico. Não deixe que a capital arranque isso de você. Eles já tomaram coisas demais. Sigo a rua vazia e cinzenta de carvão até a colina do cemitério dos mineiros. Uma confusão de marcadores rústicos pontilha a subida. Há de tudo ali, de lápides com nomes e datas entalhadas a tábuas com tinta descascando. Meu pai está enterrado no lote da família. Uma área dos Abernatia, com uma placa de calcário servindo para todos nós. Depois de conferir se não há testemunhas, ninguém vem muito aqui, ainda mais ao amanhecer. Passo por baixo da cerca, vou para o bosque nos limites do Distrito 12 e começo a caminhada até a destilaria. Preparar destilados com a Time N é um negócio arriscado, mas é moleza em comparação a matar ratos ou limpar banheiros. Ela espera que eu dê duro, mas se esforça também, apesar de ter 60 e muitos anos, é mais capaz do que muita gente com a metade de sua idade. O trabalho é braçal. Coletar lenha, carregar grãos, pegar as garrafas cheias e trazer as vazias de volta para serem enchidas. É aí que eu entro. Sou a mula de Ati, paro no que chamamos de depósito, um terreno baldio escondido pelos galhos pendentes de um salgueiro, onde Ati deixa os suprimentos. 2 sacas de 12 quilos de milho triturado aguardam, e coloco uma em cada ombro. Levo cerca de meia hora para chegar à destilaria, onde encontro a Ti mexendo a papa em um caldeirão ao lado do que sobrou de uma pequena fogueira. Ela me oferece a colher de madeira de cabo comprido. Por que não mexe um pouco? Coloco as sacas de milho debaixo de um abrigo onde deixamos os suprimentos e levanto a colher num gesto de vitória. Opa, fui promovido. Ter permissão para mexer a papa é novidade. Talvez a Ti esteja começando a me treinar para ser sócio um dia. Nós dois fermentando em tempo integral aumentaria a produção, e a demanda sempre é maior do que ela consegue suprir, mesmo da bebida ardida que ela faz com os grãos da capital. Principalmente dessa, considerando que é barato o suficiente para os mineiros comprarem. A bebida boa vai para os soldados desregrados, ou seja, os pacificadores, e para o pessoal mais rico da cidade. Mas contrabandear bebidas alcoólicas é ilegal de umas 10 maneiras, e bastaria um pacificador-chefe novo, um que não gostasse de uma bebidinha potente, para irmos parar no tronco ou coisa pior. Mineração é trabalho pesado, mas ninguém é enforcado por isso. Enquanto a Ti guarda garrafas de meio litro da bebida transparente numa cesta forrada de musgo, eu me agacho e fico mexendo. Quando esfriou um pouco, viro a papa num balde fundo e ela acrescenta a levedura. Coloco o balde embaixo do abrigo para que possa fermentar. A Ti não vai destilar hoje, porque não quer correr o risco de chamar atenção com a fumaça, se a névoa sumir. Nossos pacificadores locais podem fingir não ver a destilaria de Ati e a barraca dela no prego, um velho armazém que serve como nosso mercado clandestino, mas ela tem medo de que os da capital, com seus aerodeslizadores de voo baixo camuflados, nos vejam do ar. Também não vamos transportar bebidas hoje, então fico encarregado de cortar a lenha da semana. Quando a pilha está reabastecida, pergunto o que mais ela precisa que eu faça, e ela só balança a cabeça. A Ti ganhou meu carinho me dando uma gorjeta de vez em quando. Não junto com o meu salário, que ela paga diretamente para minha mãe, mas me dando uma coisinha por baixo dos panos. Um punhado de milho triturado, que posso levar para Lenore e Dove dar aos gansos, um pacote de levedura que às vezes uso como escambo no prego, e hoje uma garrafa de meio litro de bebida para uso próprio. Ela abre seu sorriso de dentes quebrados e diz: "Feliz aniversário, Aimit. Acho que, se você tem idade para fazer a bebida, então tem idade para tomar." Tenho que concordar e, apesar de não ser de beber, fico feliz com o presente. Posso vender ou trocar facilmente, ou talvez dar para o tio de Lenore Dove, Claire Carmine, para melhorar sua opinião a meu respeito.
Era de imaginar que o filho de uma lavadeira seria considerado inofensivo, mas nós, os Abernatia, fomos rebeldes famosos no passado, e ao que parece ainda carregamos o cheiro da insubordinação, tão assustador quanto sedutor. Boatos se espalharam depois da morte do meu pai, boatos de que o incêndio não tinha sido acidental. Alguns dizem que ele morreu sabotando a mina, outros que a equipe dele entrou na mira dos chefes da capital por serem um bando de arruaceiros. Então, talvez minha família seja o problema. Não que Clerc Carmine goste dos pacificadores, mas também não cria caso com eles. Ou talvez ele só não goste da sobrinha andando por aí com um contrabandista, mesmo que seja um trabalho estável. Bom, seja qual for o motivo, ele raramente me dá mais do que um aceno seco. E uma vez disse para Lenore Dove que eu era do tipo que morria jovem, o que acho que não era um argumento a meu favor. A tia solta um gritinho quando eu a abraço em um impulso. Ah, para com isso. Ainda está paquerando aquela garota do bando? Estou tentando, digo, rindo. Vai atrás dela, então. Você não tem mais utilidade para mim hoje. Ela coloca um punhado de milho triturado na minha mão e me enxota. Enfio os grãos no bolso e me afasto antes que ela possa mudar de ideia quanto ao melhor presente, um tempo inesperado com a minha garota. Eu sei que devia voltar para casa e começar a encher a cisterna, mas não consigo resistir à ideia de roubar alguns beijos. É meu aniversário e, só por hoje, a cisterna pode esperar. A névoa começa a se dissipar enquanto corro pelo bosque até a campina. A maioria das pessoas comenta sobre a beleza do lugar, o chama de amiga dos condenados, porque dá para se esconder dos pacificadores ali. Ela costuma ter uma visão sombria das coisas, mas talvez seja de esperar de uma pessoa batizada em homenagem a uma garota morta. Bom, metade em homenagem à garota morta de um poema antigo, chamada Lenore, e metade pelo tom de cinza, o que eu descobri no dia em que a conheci. Foi no outono depois do meu aniversário de 10 anos, e a primeira vez que passei por baixo da barreira que cerca o distrito. Até então eu tinha sido dissuadido pela lei e pela ameaça de predadores selvagens, que são raros, mas existem. Meu amigo Burdock tinha finalmente me convencido, dizendo que atravessava o tempo todo e não tinha nada demais, e que ainda havia maçãs para quem conseguisse escalar as árvores. E eu sabia subir em árvores e amava maçã. Além do mais, por ele ser mais novo, acabei me sentindo medroso de não ir. Quer ouvir uma coisa? Perguntou Burdock quando nos aventuramos mais para dentro do bosque. Ele inclinou a cabeça para trás e cantou com aquela sua voz incrível. Aguda e doce como a de uma mulher adulta, límpida, sem nenhuma vibração. Tudo pareceu ficar imóvel, e aí os tordos começaram a captar o som. Eu sabia que eles cantavam para outros pássaros, mas nunca os ouvirá cantarem para uma pessoa. Foi bem impressionante. Até que uma maçã caiu bem na cabeça de Burdock e o interrompeu. Quem está grasnando para os meus pássaros? Perguntou uma voz de garota, e ali estava ela, a uns 6 metros de altura, sentada no galho como se morasse lá. De Maria Chiquinhas tortas, pés descalços sujos, comendo uma maçã, um livrinho encapado em pano na mão. Burdock inclinou a cabeça e riu. Oi, prima. Te deixaram vir para cá sozinha? Porque eu não tenho permissão. Bom, eu não te vi, disse ela. Eu também não te vi. Joga umas aqui para nós, por favor? Em resposta, ela se levantou no galho e começou a pular, fazendo chover maçãs ao nosso redor. Espera, eu trouxe um saco junto com um arco, disse Burdock, e saiu correndo. A menina desceu pelos galhos até o chão. Não era uma das primas de Burdock da família Verden, mas eu sabia que ele tinha uns primos distantes pelo lado da mãe. Eu a tinha visto na escola, meio tímida, pensei, mas não a conhecia a ponto de falar com ela. Ela não pareceu com pressa de mudar a situação, só ficou parada me olhando até eu romper o silêncio. Oi, eu sou Ainit, eu sou Lenore Dove. Dove, tipo pombo? Não. Dove, tipo a cor. E que cor é essa? Igual a do pombo. Isso fez minha cabeça girar, e acho que nunca mais parou. Pouco depois, na escola, ela me chamou com um aceno para ver um dicionário de páginas marcadas e apontou. Dove, cor, cinza quente com um leve tom arroxeado ou rosado. A cor dela. O pássaro dela. O nome dela. Depois disso, comecei a reparar em coisas a respeito dela.
Que seu macacão desbotado e a camisa escondiam vislumbres de cor, um lenço azul despontando do bolso, uma fita vermelha costurada dentro da manga. Que ela terminava os deveres rápido, mas não falava nada, só ficava olhando pela janela. Aí notava os dedos dela se movendo, apertando teclas imaginárias. Tocando músicas. O pé saía do sapato, o calcanhar coberto pela meia marcando tempo silenciosamente no piso de madeira. Como todos do bando, havia música no seu sangue. Mas ela era diferente também. Menos interessada em melodias bonitas, mais em palavras perigosas. Do tipo que leva a atos rebeldes. Do tipo que a fez ser presa 2 vezes. Ela só tinha 12 anos na época, então a soltaram. Hoje seria diferente. Quando chego a Campina, passo por baixo da cerca e paro para recuperar o fôlego e absorver a imagem de Lenore Dove empoleirada em sua pedra favorita. O sol capta o ruivo sutil do seu cabelo enquanto ela se curva sobre um velho acordeão. Ela extrai uma melodia do instrumento antigo e barulhento, fazendo uma serenata para uns 10 gansos na grama, a voz suave e assombrosa como o luar. A mulher é açoitada, o homem, enforcado, se um deles roubar um ganso do gramado. Mas deixam o grande vilão em descanso, aquele que rouba o gramado do ganso. É um prazer ouvi-la cantar, já que ela nunca faz isso em público. Ninguém do bando canta. Os tios dela são mais músicos do que cantores, só tocam as melodias e deixam a cantoria para a plateia, se as pessoas quiserem. Lenore Dove gosta que seja assim. Diz que fica nervosa de cantar na frente das pessoas. Que a garganta dela fecha. Claire Carmine e o outro tio dela, Tan Ember, a criaram desde que sua mãe morreu no parto, porque o pai dela sempre foi meio que um mistério. Eles não são parentes de sangue, uma vez que ela é da família Baird, mas o bando cuida de quem é do bando. Eles fizeram um acordo com o prefeito, cuja casa contém o único piano de verdade do Distrito 12. Lenore Dove pode praticar lá, se tocar durante um ou outro jantar ou reunião. Ela num vestido verde desbotado, uma fita marfim prendendo o cabelo e os lábios pintados de um tom alaranjado. Quando sua família fazendo apresentações no Distrito 12, ela se vira com o instrumento que está tocando agora, que ela chama de caixa de música. A lei exige que a gente pague, se pegamos o que não nos cabe, mas com senhores e senhoras é indulgente, se pegam coisas que são da gente. Essa não é uma das músicas que os tios deixam que ela toque na casa do prefeito. Nem em qualquer outro lugar do Distrito 12. Há o risco de algumas pessoas entenderem a letra e começarem uma arruaça. É rebelde demais. E tenho que dizer que concordo com Claire Carmine e Tan Ember. Por que sair por aí arrumando confusão? Já tem tanta, sem precisar atrair mais. Os pobres e malditos não vão escapar. Se para violar a lei decidem conspirar, é sempre assim, mas eles suportam. Os que conspiram para a lei criar. Passo os olhos pela Campina. É isolada, mas todos sabem que há olhos em toda parte. E olhos costumam vir acompanhados de um par de orelhas. A mulher ou o homem pela lei é trancado, se roubar um ganso do gramado, e os gansos sem gramado seguirão, até resolverem que de volta o tomarão. Lenore Dove me explicou uma vez que o gramado era uma terra de uso comunitário. Às vezes, os pacificadores botam ela e os gansos para correr da Campina sem motivo. Ela diz que isso é só uma pitada de problema numa montanha de erros. Ela me deixa preocupado. E olha que eu sou um Abernathy. Alguns gansos grasnam para anunciar minha chegada. O rosto de Lenore Dove foi o primeiro que eles viram ao saírem dos ovos, e eles não amam mais ninguém além dela. Mas, como eu tenho milho, vão me tolerar hoje. Jogo o milho meio longe para afastar os guarda-costas dela e me curvo para lhe dar um beijo. E outro. E outro. E ela retribui todos. Feliz aniversário, diz ela quando paramos para respirar. Achei que só fosse te ver depois. Ela quer dizer depois da colheita, mas prefiro não falar sobre isso. A tia me liberou cedo. E me deu isso. Um presente pelo meu grande dia. Eu mostro a garrafa. Bom, não vai ser difícil de trocar. Principalmente hoje. Fora o ano novo, hoje é o dia em que mais gente fica bêbada. 4 pessoas. Vai ser um golpe duro para muitas famílias. Acho que vamos falar sobre isso. Então, vai ficar tudo bem, digo, e as palavras são vazias. Você não acredita mesmo nisso, né? Talvez não.
Mas eu tento. Porque a colheita vai acontecer, não importa no que acredite. Com a mesma certeza de que o dia vai amanhecer amanhã, Lenore Dove franze a testa. Bom, você não tem provas de que isso é certo de acontecer. Não pode contar que as coisas vão acontecer amanhã só porque aconteceram desse jeito no passado. Essa lógica é falha. Ah, é? Pergunto. Porque é assim que as pessoas planejam a vida, e isso é parte dos nossos problemas. Pensar que as coisas são inevitáveis. Não acreditar que uma mudança seja possível. Pode ser. Mas não consigo imaginar o sol não nascendo amanhã. Uma ruga surge entre as sobrancelhas dela enquanto pensa numa resposta. Você consegue imaginá-lo nascendo num mundo sem colheita? Não no meu aniversário. Nunca fiz aniversário sem ter uma colheita junto. Tento distraí-la com um beijo, mas ela está determinada a me fazer compreender. Não, escuta, diz ela, direta. Pensa bem. Você está dizendo, hoje é meu aniversário e também tem colheita. Ano passado, no meu aniversário, também teve colheita. Então, todo ano vai haver a colheita no meu aniversário. Mas você não tem como saber isso. Quero dizer, a colheita só começou a existir 50 anos atrás. Me dá um bom motivo para que ela continue acontecendo só porque é seu aniversário. Para uma garota que é calada em público, ela fala sem parar quando estamos a sós. Às vezes, é difícil acompanhar. Lenore Dove é sempre paciente quando explica coisas, sem bancar a superior, mas talvez seja inteligente demais para mim. Porque, embora um mundo sem colheita seja uma bela ideia, eu não consigo ver uma coisa dessas acontecendo. A capital tem todo o poder e pronto. Eu não falei que era só porque era meu aniversário. Eu falei. O que foi que falei mesmo? Nem consigo lembrar. Desculpa, eu me perdi. O rosto dela murcha. Não, eu que peço desculpas. É seu aniversário, e eu aqui falando um monte de coisas nada a ver. Ela enfia a mão no bolso e pega um pacotinho embrulhado num pedaço de tecido cinza Dove, amarrado com uma fita do mesmo verde sarapintado dos olhos dela. Feliz aniversário. Amber que fez. Eu troquei ovos pelo metal e ajudei a criar. Além de tocar bandolim muito bem, Amber é o melhor forjador do Distrito 12. Ele é o ferreiro que todo mundo procura para aparelhagens novas ou peças quebradas para máquinas velhas. Fez mais de 10 pontas de flecha para Burdock que ele que trata como se fossem de ouro, e algumas das pessoas mais ricas da cidade têm joias que Amber fez com ouro ou prata de verdade, derretidos a partir de heranças e remoldados. Não consigo imaginar o que pode ter feito para mim, mas desamarro a fita com avidez. Não identifico de primeiro o objeto que desliza para a palma da minha mão. É uma tira fina de metal, com o formato de um C. Meus dedos seguram instintivamente a parte curva enquanto examino os animais coloridos na abertura. A cabeça de uma cobra sibila para o bico de um pássaro de pescoço longo. Abro a mão e vejo que as escamas e penas esmaltadas cobrem a peça até se mesclarem e se tornarem indistinguíveis. Tem 2 aros soldados, um atrás de cada cabeça. Para uma correntinha, talvez? Que lindo, digo. É para usar, né? Bom, você sabe que eu gosto de coisas bonitas e úteis, responde Lenore Dove de forma enigmática, me obrigando a descobrir sozinho. Eu viro o objeto na mão, seguro o seu outra vez e cubro as cabeças dos animais com os dedos, e é então que entendo o propósito. A borda de aço liso não é só decorativa, é para fazer faíscas, concluo. Isso mesmo. Só que não precisa nem de uma pederneira. Qualquer pedra decente que faça faíscas, tipo quartzo, serve. Em casa, temos um acendedor velho e gasto, passado de geração em geração pela família da minha mãe. Feio e cego. Nas noites longas de inverno, ela me fez treinar até conseguir acender um fogo com segurança, para não desperdiçarmos dinheiro com fósforos. Cada centavo faz diferença. Passo o dedo pelo belo desenho do pescoço com penas. Eu não quero estragar, nem vai. É feito para isso. Ela toca a cabeça da cobra e depois a do pássaro. É difícil quebrar esses dois. Eles são sobreviventes. Adorei. Dou um beijo longo e suave nela. E eu te amo feito chama ardente. Chama ardente é um jargão do bando, mas essa expressão é nossa. Normalmente, ela sorri quando digo isso, mas está seríssima agora. Eu também. Nós nos beijamos até eu sentir gosto de sal.
Não preciso perguntar por quê. Olha, está tudo bem, digo para tranquilizá-la. Nós vamos ficar bem. Ela assente, mas as lágrimas continuam caindo. Lenore Dove, nós vamos passar pelo dia de hoje, assim como fizemos no ano passado e no ano anterior, e uma hora vamos superar. Mas não vamos superar, não de verdade, diz ela com amargura. Ninguém no 12 vai. A capital faz com que os jogos vorazes fiquem gravados no nosso cérebro. Ela bate na garrafa. Acho que a tia está no ramo certo. O de ajudar as pessoas a esquecerem. Lenore Dove. Clerc Carmine não berra, mas ele tem uma daquelas vozes que ecoa sem que precise falar alto. Ele está nos limites da campina, os punhos enfiados no macacão remendado. Ele é violinista e sempre protege as mãos. Hora de se aprontar. Estou indo, diz ela enquanto seca os olhos. Clerc Carmine não comenta sobre ela estar chorando, só me olha de um jeito que diz que me considera responsável por isso, depois vira e se afasta. Ele nunca me deu muita atenção, até as coisas entre mim e Lenore Dove ficarem mais sérias. Desde então, nada que eu faço parece certo. Uma vez, eu disse a Lenore Dove que achava que ele odiava o amor. Foi quando ela me revelou que ele está há uns 30 anos com o vidraceiro da cidade. Eles só precisam ser discretos, porque um amor diferente pode atrair perturbação dos pacificadores, demissões e até encarceramento. Considerando os desafios que ele próprio encara, era de imaginar que Clerc Carmine torceria pelo nosso amor. Eu certamente apoio o dele, mas acho que ele acredita que Lenore Dove poderia arrumar alguém melhor. Ela odeia que a gente não se dê bem, então eu digo apenas, acho que estou começando a conquistar o cara. Isso a faz rir a ponto de quebrar o clima ruim. Eu posso passar lá depois. Tenho umas coisas para fazer, mas devo estar livre às 15 horas. E aí vamos para o bosque, está bem? Vamos para o bosque. Ela confirma o plano com um beijo. Em casa, tomo um banho de balde com água gelada e visto a calça que meu pai usou quando se casou e uma camisa que a minha mãe costurou a partir de lenços da loja da capital, onde os mineiros fazem compras. É preciso ao menos tentar se arrumar para a colheita. Se alguém aparece com roupas maltrapilhas, os pacificadores batem na pessoa ou prendem os pais dela, porque não é assim que se mostra respeito aos cidadãos da capital que morreram na guerra. Não importa que muitos dos nossos tenham morrido na guerra também. Minha mãe me dá meus presentes de aniversário, cuecas de estopa suficientes para um ano e um canivete novinho, com instruções rigorosas de não usarem nenhuma brincadeira de atirar facas ou coisa parecida. Sid me dá uma pederneira embrulhada num pedaço de papel pardo sujo. Encontrei na estrada de cascalho perto da base dos pacificadores, conta. Lenore Dove disse que você ia querer. Eu pego meu acendedor e experimento com a pederneira, gerando fagulhas perfeitas. E, apesar de não gostar muito de Lenore Dove, por considerá-la uma distração, minha mãe gosta do acendedor o bastante para amarrar um cadarço de couro nos aros de metal e pendurá-lo no meu pescoço. É um belo acendedor, diz Sid, e toca no pássaro com certa tristeza. Que tal eu te ensinar a usar hoje à noite? Sugiro. Ele se anima com a promessa de fazer coisas de gente grande, combinada a promessa de que não vou a lugar algum. Sério? Sério. Bagunço o cabelo dele, e os cachos ficam todos desgrenhados. Para. Sid ri e bate na minha mão. Agora vou ter que me pentear de novo. Melhor ir logo. Digo, ele sai correndo e eu boto o acendedor para dentro da camisa, ainda não preparado para compartilhá-lo com o mundo, não no dia da colheita. Estou alguns minutos adiantado, então vou para a cidade fazer negócios. O ar está pesado e parado, com uma promessa de tempestade. Sinto um nó no estômago quando vejo a praça, cheia de posteres e de pacificadores armados até os dentes em seus uniformes brancos. Ultimamente, o tema tem sido sem paz, e os bordões nos bombardeiam de todos os lados. Sem paz, sem pão. Sem paz, sem segurança. E, claro, sem pacificadores, sem paz. Sem capital, sem paz. Atrás do palco montado na frente do edifício da justiça está pendurada uma faixa enorme com a cara do presidente Snow e as palavras "O pacificador número 1 de Panem". No fundo da praça, os pacificadores registram os participantes da colheita. Como a fila ainda está curta, vou logo resolver essa parte. A mulher não me encara, então acho que ainda é capaz de sentir vergonha. Ou talvez seja só indiferença.
O boticário está com uma bandeira de pânen na vitrine, o que me irrita. Ainda assim, é onde consigo o melhor pagamento pela minha bebida. Lá dentro, o odor intenso de produtos químicos faz meu nariz coçar. Em contraste, um aroma doce e leve emana de um ramo de flores de camomila num vaso, esperando para virar chá e remédio. Eu sei que foi Burdock quem a escolheu na floresta. Ultimamente, ele começou a lucrar com o forrageio de plantas silvestres, além da sua caça de sempre. A lojinha está vazia, exceto pela minha colega de escola Asterid Marte, que arruma pequenos frascos numa prateleira atrás do balcão. Uma trança loira e comprida cai pelas suas costas, mas o calor úmido soltou fios que emolduram seu rosto perfeito. Asterid é a beldade da cidade e é rica pelos padrões do Distrito 12. Eu costumava pensar mal dela por isso, mas ela apareceu uma noite na costura, sozinha, para cuidar de uma vizinha que tinha sido açoitada depois de dar uma resposta atravessada a um pacificador. Ela levou uma pomada que tinha feito e saiu discretamente, sem nunca mencionar pagamento. Desde então, é ela que as pessoas procuram quando um ente querido sofre com o chicote. Acho que Asterid não é tão fútil quanto seria de imaginar pelo seu grupinho de amigos arrogantes. Além do mais, Burdock é doido por ela, então eu tento ser legal, apesar de ele ter tanta chance de conquistá-la quanto um tordo com um ganso. Garotas da cidade não se casam com garotos da costura, a menos que algo saia muito dos trilhos. Oi? Isso tem alguma utilidade para você? Coloco a bebida no balcão. Para fazer xarope para tosse ou algo do tipo, com certeza posso achar algum uso. Asterid oferece um preço bom e inclui um raminho de camomila. Para hoje. Dizem que dá sorte. Eu enfio o cabo em uma casa de botão. Quem diz? Burdock? Ela cora um pouco, e me pergunto se estou enganado sobre as chances dele. Talvez. Não lembro. Bom, um pouco de sorte hoje não faz mal a ninguém. Olho para a bandeira na janela. Asterid baixa a voz. A gente não queria. Os pacificadores insistiram. Se não fariam o quê? Prenderiam a família? Quebrariam a loja? Fechariam-na de vez? Eu me sinto mal por ter julgado Smart mais cedo. Então não tem escolha. Eu indico a camomila. Usa também, tá? Ela abre um sorriso triste e assente. Passo na loja de doces dos Donner ao lado e compro um saquinho de papel branco com jujubas multicoloridas, as favoritas de Lenore, para comermos juntos depois. Ela chama de jujubas de arco-íris e jura que consegue identificar os sabores, apesar de todas terem exatamente o mesmo gosto. Merrilley Donner, que é da minha turma, me atende com um vestido rosa engomado e fitas da mesma cor no cabelo claro. Ninguém vai prender os Donner por estarem mal vestidos. Foi sorte Asterid ter me pagado em dinheiro, porque os Donner não aceitam título, que é como a capital paga os mineiros. Tecnicamente, só é aceito na loja da capital, mas muitos comerciantes da cidade aceitam, e a minha mãe recebe muitos deles como lavadeira. Quando saio, sorrio por um segundo ao ver a etiqueta bonita de doces dos Donner, pensando em me encontrar com Lenore e Dove no bosque. Aí, vejo que está na hora. A tela gigantesca ladeando o palco está iluminada com uma bandeira ondulante em homenagem aos Jogos Vorazes. Uns 50 e poucos anos atrás, os distritos se rebelaram contra a opressão da nossa capital, o que iniciou uma guerra civil sangrenta em Panem. Nós perdemos, em punição, todo dia 4 de julho, cada distrito tem que enviar 2 tributos, uma menina e um menino, com idades entre 12 a 18 anos, para lutar até a morte numa arena. O último sobrevivente é coroado vencedor. A colheita é o momento em que os nomes são sorteados para os Jogos Vorazes. 2 cercados, um para as garotas e o outro para os garotos, foram criados usando cordas cor de laranja. Tradicionalmente, as crianças de 12 anos ficam na frente, e as idades vão aumentando até chegar às de 18, no fundo. A presença da população inteira é obrigatória, mas sei que minha mãe vai manter Sid em casa até o último momento possível, então nem me dou o trabalho de procurar por eles. Como Lenore Dove não está por perto, vou para a área designada para garotos de 14 a 16 anos, pensando nas minhas chances. Hoje, eu tenho 20 pedaços de papel com meu nome na colheita. Cada adolescente automaticamente recebe um por ano, mas eu tenho mais do que isso porque sempre pego 3 tesseras para complementar o mercado da família.
Uma téssera dá direito a uma cota por pessoa de farinha e óleo em lata, as embalagens marcadas com um carimbo de cortesia da capital, a ser retirada mensalmente no edifício da Justiça. Em troca, seu nome é adicionado mais uma vez por téssera na colheita daquele ano. Esses acréscimos continuam válidos e se acumulam. 4 pedaços de papel por ano vezes 5 anos, é assim que tenho 20. Mas, para piorar as coisas, como este ano é o segundo massacre quaternário, para marcar o 50º aniversário dos Jogos Vorazes, cada distrito tem que mandar o dobro do número habitual de adolescentes. Concluo que, para mim, é como ter 40 pedaços de papel num ano normal. E não gosto dessas chances. A multidão cresce, mas consigo ver um dos garotos de 12 anos ali na frente tentando disfarçar que está chorando. Em 2 anos, Sid vai estar ali. Eu me pergunto se vou ser eu ou minha mãe quem vai se sentar com ele antes para explicar sobre o papel dele na colheita. Que ele tem que ficar apresentável e de boca fechada, sem arrumar problemas. Mesmo se o impensável acontecer e o nome dele for sorteado, ele tem que se controlar, fazer a cara mais corajosa que conseguir e subir no palco, porque resistir não é uma opção. Se for preciso, os pacificadores vão arrastá-lo até lá ainda que esteja esperneando e gritando, então é melhor tentar manter a dignidade. E nunca se esquecer de que, não importa o que aconteça, nossa família sempre vai amá-lo e sentir orgulho dele. E se Sid perguntar mas por que eu tenho que fazer isso, só poderemos responder, porque é assim que as coisas são. Lenore Dove odiaria essa parte. Mas é a verdade. Feliz aniversário. Alguém esbarra no meu ombro, é Burdock, com um terno puído, e nosso amigo Blair, vestindo uma camisa 3 vezes maior do que ele, herdada do irmão mais velho. Blair bate com um pacote de amendoim torrado da loja da capital no meu peito. E que todos os seus desejos se realizem. Obrigado. Guardo o amendoim e a jujuba. Vocês não precisavam se arrumar por minha causa. Bom, a gente queria que seu dia fosse especial, diz Blair. Que tipo de idiota nasce no dia da colheita, né? O tipo que gosta de um desafio, responde Burdock num tom elogioso. Só estou jogando com as cartas que me deram. Mas você sabe o que dizem. Azar no jogo, sorte no amor. Eu arrumo o ramo de camomila. Ei, olha o que a sua namorada me deu, Burdi. Nossa atenção se volta para o cercado das garotas, onde Asterid conversa com Merila e a gêmea idêntica dela, Maicile, a garota mais metida da cidade. As amigas dela sabem de você, Everden? Pergunta Blair. Não tem nada para saber, diz Burdock com um sorriso. Bom, ainda não, pelo menos. O sistema de som estala e desperta, o que nos deixa sérios. Nessa hora, vejo Lenore Dove dar a volta em um pacificador e entrar no cercado. Ela está bonita, com o vestido vermelho de babados que às vezes usa para se apresentar, o cabelo preso com pentes de metal que Tan Ember fez para ela. Bonita e solene, uma gravação do hino toca na praça e faz meus dentes tremerem. Pérola de Panem, cidade grandiosa. Era para a gente cantar junto, mas só murmuramos qualquer coisa. É só mexer os lábios na hora certa. A tela projeta imagens do poder da capital, exércitos de pacificadores marchando, frotas de aerodeslizadores no ar, tanques desfilando pelas avenidas largas da capital até a mansão presidencial. Tudo é imaculado e caro e mortal. Quando o hino termina, a prefeita Alistair vai até o pódio e lê o Tratado da Traição, que é basicamente os termos de rendição da guerra. A maioria das pessoas do Distrito 12 nem estava viva na época, mas é claro que somos nós que temos que pagar. A prefeita tenta manter um tom neutro, mas sua voz exala a reprovação de um jeito que garante que será substituída em pouco tempo. Os prefeitos decentes sempre são. Em seguida, direto da capital, surge Drusilla Sicre, uma mulher de cara plastificada que acompanha nossos tributos aos Jogos Vorazes todos os anos. Eu não tenho ideia de quantos anos Drusilla tem, mas ela é responsável pelo Distrito 12 desde o primeiro massacre quaternário. Talvez tenha a idade de Ati? É difícil saber, porque ao redor do resto dela há uma linha do que parecem taxinhas chiques, que puxam a pele para trás e a seguram no lugar. No ano passado, cada uma estava decorada com uma mini lâmina de serra circular. Este ano, parece que o número 50 é o tema. Quanto às roupas, fica claro que ela tentou incorporar 2 estilos, militar e irreverente, e o resultado é o traje da vez, uma jaqueta militar, botas até as coxas em um tom de amarelo-limão e uma cartola com aba de viseira.
Tem penas saindo do alto do chapéu, que fazem com que ela pareça um narciso desgrenhado. Mesmo assim, ninguém ri, porque aqui ela é a face do mal. Dois pacificadores posicionam globos gigantescos com os nomes das pessoas nas laterais do pódio. Primeiro as damas, diz Drusila, e enfia a mão no globo à direta para tirar uma única tira de papel, e a garota de sorte é. Ela faz uma pausa de efeito, gira o nome nos dedos, dá um sorrisinho e crava a faca. Louella McCoy. Meu estômago está embrulhado. Louella McCoy mora a 3 casas da minha, e não existe garota de 13 anos mais inteligente e corajosa do que ela. Um murmúrio zangado se espalha pela multidão, e sinto Blair e Burdock ficarem tensos ao meu lado quando Louella sobe os degraus até o palco, jogando o cabelo preto preso em Marias Chiquinhas por cima dos ombros e fazendo cara feia para tentar parecer corajosa. E, em segundo lugar, este ano, as damas também. Quem vai se juntar a Louella é... Drusila mexe as tiras de papel dentro do globo com os dedos e pega outro nome. Mycelle Donner. Meus olhos encontram os de Lenore Dove, e a única coisa que consigo pensar é, não é você. Pelo menos por mais um ano, você está segura. A multidão volta a reagir, porém mais de surpresa do que de raiva, porque Mycelle é uma garota da elite, mora na cidade e é das mais pomposas que existem. Uma vez que os Donner são comerciantes e o consenso geral é de que o pai dela será escolhido para substituir a prefeita Alistair. Os adolescentes da cidade raramente viram tributos porque não costumam ter tesseras, não como agente da costura. No cercado das garotas, Mycelle está apertando a mão de Asterid, enquanto Merriley, aos prantos, a abraça, as cabeças louras encostadas, bem juntas. Mycelle se afasta com cuidado e ajeita o vestido, idêntico ao rosa da gêmea, só que de um tom de lilás. Ela está sempre de nariz empinado, mas o ergue ainda mais enquanto anda para o palco. Agora é a vez dos garotos. Eu me preparo para o pior quando Drusila pega outra tira de papel do globo da esquerda. E o primeiro cavalheiro que vai acompanhar essas damas é... o Yacht Callow. Eu não vejo o Yacht Callow na escola há algum tempo, o que provavelmente significa que ele fez 18 anos e começou a trabalhar nas minas. Não o conheço muito bem. Ele mora do outro lado da costura, um cara que fica na dele. Eu me odeio pelo alívio que sinto ao vê-lo se aproximar do palco, os passos calculados e a expressão vazia e inescrutável. Também me sinto mal por ele. O iate deve estar perto de fazer 19 anos, uma data importante nos distritos, porque é quando se fica velho demais para a colheita. Quando Drusila enfia a mão no globo de novo, parece exagero torcer para que tanto Lenore Dove quanto eu escapemos desse terror. Para que, em poucas horas, estejamos longe da praça, nos braços um do outro, nas sombras frescas da floresta. Eu inspiro fundo e me preparo para minha sentença de morte. Drusila olha para o último nome, e o garoto número 2 é... Woodbine Chance. Um suspiro involuntário me escapa dos lábios, ecoado por vários garotos ao meu redor. Lenore Dove olha para mim, tenta sorrir, mas não consegue deixar de encarar a vítima mais recente. Woodbine é o mais novo e mais bonito dos garotos malucos da família Chance. Eles ficam tão selvagens quando bebem que a Ti não vende bebida para eles por medo de atrair os pacificadores, então eles precisam comprar do velho Bascom pai, que não tem escrúpulos e vende berita vagabunda para quem tiver como pagar. Se os Abernatia têm cheirinho de insubordinação, os Chance fedem a ela, e perderam mais pessoas da família para a forca do que consigo lembrar. Dizem que Lenore Dove talvez seja parente deles pelo lado do pai. Eles parecem gostar muito dela, mesmo que não haja nada oficial. De uma forma ou de outra, tem uma ligação aí que Clerk Carmine desencoraja. Vejo Woodbine, que está algumas fileiras à minha frente, projetado na tela. Ele faz que vai seguir o iate, mas aí seus olhos cinzentos faiscam em desafio, e ele se vira e corre para uma viela. Seus parentes gritam para encorajá-lo, e corpos bloqueiam instintivamente os pacificadores. Quando começo a achar que talvez ele consiga fugir, porque todos os Chance correm como quem tem sebo nas canelas, um tiro soa de cima do edifício da justiça, e a parte de trás da cabeça de Woodbine explode. As telas ficam escuras por um segundo e depois a bandeira reaparece. É óbvio que eles não querem que o resto do país testemunhe a desordem aqui no Distrito 12. A praça vira uma bagunça quando algumas pessoas se apressam pelas ruas laterais, enquanto outras correm para ajudar Woodbine, apesar de isso ser impossível.
Os pacificadores continuam atirando, mais como um aviso, acertando alguns infelizes no meio do tumulto. Não sei para onde ir. Procuro Sid e minha mãe? Tiro Lenore e Dove da praça? Só corro para me proteger? Quem fez isso? Quem fez isso? Pergunta Drusilla. Um jovem pacificador atordoado é levado até a beira do terraço do edifício da justiça. Seu imbecil! Repreende Drusilla lá de baixo. Não dava para ter esperado ele chegar na viela? Olha essa confusão. Está mesmo uma confusão. Vejo minha mãe e Sid mais para trás e dou um passo na direção deles quando uma voz masculina rouca explode nos alto-falantes. No chão! No chão, todo mundo! Agora, automaticamente, caio de joelhos e me deito no chão, com as mãos unidas na nuca, a testa encostada nos tijolos sujos de fuligem da praça. Pelo canto do olho, vejo quase todo mundo ao meu redor fazer o mesmo, mas Otto Mellard, um sujeito grandão, filho dos donos da padaria, parece perdido. Suas mãos grandes pendem frouxas ao lado do corpo e os pés se mexem para frente e para trás, e reparo que o cabelo louro dele está sujo com o sangue de alguém. Burdock dá um empurrão forte na parte de trás do joelho dele, e isso basta para Otto se abaixar e sair da linha de fogo. O microfone de Drusilla faz a voz dela ecoar pela praça quando grita para a equipe. Nós temos 5 minutos. Uma janela de 5 minutos, e vamos ter que terminar essa transmissão ao vivo. Tirem os ensanguentados daqui. Pela primeira vez entendo que, quando eles mostram a colheita ao vivo, não é ao vivo de verdade. Deve haver um intervalo de 5 minutos na transmissão para o caso de coisas assim acontecerem. As botas dos pacificadores marcham pela plateia enquanto os soldados pegam qualquer pessoa suja de sangue, inclusive Otto, e as escondem nas lojas próximas. Precisamos de outro garoto. Aquele morto não serve mais. Diz Drusilla, descendo os degraus até a praça. Há um choro agudo seguido de pacificadores dando ordens. Ouço a voz de Lenore Dove e levanto a cabeça como se não tivesse controle. Ela está tentando ajudar a mãe de Voldbini, que agarra a mão do filho morto enquanto um par de pacificadores tenta levá-lo embora. Lenore Dove está puxando os braços de um soldado, suplicando para que eles deixem a mãe ficar com o garoto, para que a deixem vê-lo por 1 minuto. Mas eles não parecem ter 1 minuto, e isso não vai acabar bem. Devo ir até lá? Tirar Lenore Dove dali? Ou só vou piorar a situação? Sinto como se meus joelhos estivessem grudados no chão. Qual é o problema aí? Ouço Drusilla dizer. Tirem esse corpo da praça. Um grupo de mais 4 pacificadores se aproxima. Ouvir Voldbini ser chamado de corpo faz a mãe dele surtar. Ela começa a berrar, passa os braços ao redor do peito do filho, tenta puxá-lo para longe dos soldados. Lenore Dove se junta a ela e segura as pernas de Voldbini para ajudar a libertá-lo. Minha mãe vai me dar uma bronca por me intrometer, mas não posso ficar encolhido no chão enquanto Lenore Dove está em perigo. Eu me levanto e corro na direção dela, na esperança de fazê-la soltar Voldbini. Vejo um dos pacificadores que estão se aproximando erguer o rifle para bater nela. Eu pulo para protegê-la, bem a tempo de interceptar a coronha do rifle, que me acerta na têmpora. Uma dor explode pela minha cabeça e luzes surgem na minha vista. Eu nem chego ao chão porque mãos de ferro prendem meus braços e me puxam para frente, meu nariz a centímetros dos paralelepípedos. Sou largado de cara no chão na frente de um par de botas amarelas. A ponta de uma delas ergue meu queixo antes de permitir que bata no chão novamente. Bom, acho que encontramos nosso substituto. Lenore Dove está atrás de mim, suplicando. Não levem ele, não foi culpa dele. Foi minha. A punição tem que ser minha. Ai, alguém atira nessa garota, por favor, diz Drusilla. Um pacificador próximo aponta o rifle para Lenore Dove, e Drusilla bufa de exasperação. Aqui não. Já tem sangue demais para limpar. Será que não dá para arrumar um local discreto? Quando o soldado dá um passo na direção de Lenore Dove, um homem de macacão roxo aparece e o segura pelo braço. Espera. Se possível, Drusilla, gostaria de usar a garota para uma despedida chorosa. O público ama esse tipo de coisa, como você sempre nos lembra, é um desafio fazer com que sequer prestem atenção no 12. Tudo bem, Plutarch. Tanto faz. Só faz essa gente se levantar. Levantem. De pé,
seus porcos de distrito. Quando eles me erguem, reparo que Drusilla tem um chicote de montaria preso na lateral da bota e me pergunto se é só decorativo. O bafo de peixe morto dela me atinge em cheio. Se comporta ou eu mesma atiro em você. Aimee! Ouço Lenore e Dove gritar. Faço menção de responder, mas Drusilla segura meu rosto com seus dedos longos, e ela pode ficar olhando. Plutar gesticula para uma pessoa da equipe. Mantenha uma câmera naquela garota, por favor, Cássia. Ele vai atrás de Drusilla. Sabe, nós temos imagens dos pacificadores controlando a multidão. Pode ser uma oportunidade para usar o ângulo de sem pacificadores, sem paz. Eu não tenho tempo, Plutarch. Praticamente não tenho tempo nem para manter o básico do status quo. Coloca o primeiro garoto. Qual era o nome dele? O Iate Callow, diz Plutarch. Coloca o Iate Callow de volta no cercado. Drusilla bate na testa. Não. Ela pensa por um momento. Isso. Eu vou chamar os dois. Vai funcionar melhor. Vai levar mais 30 segundos. Então, sem enrolação. Ela aponta para mim. Qual é seu nome? Meu nome soa estranho quando sai dos meus lábios. Aimee Bernatia. Aimee Bernani. Repete ela. Aimee Bernatia. Corrijo. Ela se vira para Plutarch com irritação. É comprido demais. Reclama para ele, escreve no bloco sobre sua prancheta e arranca um pedaço de papel que Drusilla pega e lê. O Iate Callow e Aimee Bernatia. O Iate Callow e Aimee Bernatia. Você é mesmo profissional, diz Plutarch. Melhor ir para o seu lugar. Eu o coloco em posição. Enquanto Drusilla sobe a escada correndo, ele segura meu ombro e sussurra, não seja burro, garoto. Ela vai te matar num estalo se você fizer besteira de novo. Não sei se ele quer dizer num estalo de dedos ou se está falando de alguma forma mais horrível de morrer com um estalo. Seja como for, eu não quero morrer num estalo. Plutarch me leva para mais perto do palco. Aqui está bom. Fica aqui, e quando Drusilla chamar seu nome, você sobe até o palco com calma. Tudo bem? Eu tento fazer que sim. Minha cabeça está latejando e meus pensamentos rolam de um lado para outro como pedras dentro de uma lata. O que acabou de acontecer? O que está acontecendo agora? Em algum lugar dentro de mim, eu sei. Sou um tributo dos Jogos Vorazes. Em poucos dias, vou morrer na arena. Eu sei de tudo isso, mas parece que está acontecendo com outra pessoa enquanto observo de longe. Os membros restantes da plateia se levantaram, mas não recuperaram a compostura. As pessoas sussurram com urgência com quem está ao lado, tentando entender o que está acontecendo. Ao vivo em 30, diz alguém pelos alto-falantes. 29, 28, 27. Calem a boca! Grita Drusilla para a multidão enquanto o maquiador passa pó em seu rosto suado. Calem a boca ou vamos matar cada um de vocês. Como se para enfatizar isso, um pacificador ao lado dela dispara uma saraivada de balas no ar e um aerodeslizador passa logo acima da praça. O silêncio se espalha rápido, e sinto meu coração acelerar. Tenho um impulso de fugir, como Voldbini fez, mas me lembro da massa encefálica deles correndo do crânio. 10, 9, 8. Todos no palco voltaram ao lugar em que estavam antes do tiro. Louella e Maisiri, os pacificadores e Drusilla, que rasga rapidamente o pedaço de papel que Plutarch deu a ela em 2 pedaços e bota na pilha dentro do globo de vidro. Estendo a mão para Burdock e Blair só para me firmar, mas, claro, eles não estão ali. Só tem os garotos mais novos, mantendo distância de mim. 3, 2, 1, e estamos ao vivo. Drusilla finge sortear um nome, e o primeiro cavalheiro que vai acompanhar as damas é o Iate Callow. Numa repetição estranha, vejo o Iate, tão impassível quanto antes, se adiantar e obedientemente tomar seu lugar no palco. A mão de Drusilla paira sobre o globo e retira um pedaço de papel com precisão cirúrgica. E nosso segundo garoto será Aimee Bernatia. Fico imóvel, caso aquilo tudo seja um pesadelo e eu esteja prestes a acordar na minha cama. Está tudo errado. Minutos atrás, eu tinha me livrado dessa. Eu ia para casa e depois para o bosque, a salvo por mais um ano. Aimee? Repete Drusilla, olhando diretamente para mim. Meu rosto ocupa a tela acima do palco. Meus pés começam a se mover. Vejo no telão Lenore e Dove, que tapa a boca com a mão.
Ela não está chorando, então Plutarch não vai ter a despedida lacrimosa que queria. Nem dela, nem de mim. Eles não vão usar nossas lágrimas como entretenimento. Senhoras e senhores, vamos dar as boas-vindas aos tributos do Distrito 12 da 50ª edição dos Jogos Vorazes. Drusila nos indica com um gesto. E que a sorte esteja sempre com vocês. Ela começa a aplaudir, e pelos alto-falantes ouço um estrondo enorme da plateia, apesar de só ver poucas pessoas batendo palmas no 12. Encontro Lenore e Dove na multidão e nos olhamos, o desespero batendo. Por um momento, tudo ao redor some e só restamos nós dois. Ela baixa a mão e a pressiona ao coração enquanto os lábios formam as palavras em silêncio. Eu te amo feito chama ardente. Eu respondo da mesma forma, eu também. Canhões acabam com um momento. Uma chuva de confete cobre a mim, o palco, a praça toda. Perco Lenore e Dove de vista em meio aos pedacinhos de papel colorido. Drusila abre bem os braços. Feliz segundo massacre quaternário, pessoal, e corta, diz a voz no alto-falante. A transmissão passou para a colheita do Distrito 11. Os aplausos gravados são cortados, e Drusila solta um grunhido e se apoia dramaticamente no pódio. A equipe de TV da capital solta uma comemoração alta quando Plutarch aparece na lateral do palco, gritando: "Brilhante! Bravo, pessoal! Foi simplesmente perfeito, Drusila!" Drusila se recupera e arranca o chapéu de Narciso pela tira que o prende no queixo. Eu não tenho ideia de como consegui fazer isso. Ela tira um maço de cigarros da bota e acende um, exalando a fumaça pelo nariz como se fosse uma chaminé. Bom, é uma ótima história para contar em jantares. Um dos assistentes aparece com uma bandeja com taças cheias de um líquido amarelo pálido. Sem querer, ele oferece uma para mim, champanhe. Antes de se dar conta do erro, ops! Não para as crianças. Drusila pega uma taça e repara no povo do Distrito 12 parado, mudo e infeliz, enquanto os últimos confetes caem. Horas. O que eles estão olhando? Animais imundos. Vão para casa. Todos vocês. Ela se dirige a um pacificador. Tire essa gente daqui antes que o cheiro fique grudado no meu cabelo. Ela cheira uma mecha e faz uma careta. Tarde demais. O pacificador faz um sinal e os soldados começam a empurrar a multidão para trás. Enquanto vejo Burdock e Blair resistirem, a maioria das pessoas corre para as ruas laterais, feliz por escapar do martírio da colheita, por poder ir para casa, abraçar os filhos, e para os clientes da barraca da Ti, ficar bem bêbado. Fico em pânico ao ver um pacificador do Distrito 12 segurando Lenore e Dove. Por que não me intrometi antes? Por que esperei até não ter escolha além de desafiar aquele soldado? Eu estava com medo? Confuso? Ou só impotente perante os uniformes brancos? Agora, nós dois estamos condenados. O pacificador ergue um par de algemas, mas Clerc Carmine e Taimber aparecem e conversam com ele rápido e baixo, e acho que um dinheiro troca de mãos. Para o meu alívio, o pacificador olha em volta, solta Lenore e Dove e se afasta. Ela se vira na minha direção, mas os tios a conduzem para uma rua menor. Os outros azarados entes queridos dos tributos deste ano permanecem na praça. O Sr. Donner corre até o palco segurando um maço de dinheiro, na esperança de comprar a liberdade de Mycile, enquanto a esposa e Merilée se abraçam perto da fachada da loja. "Não, papai!" grita Mycile, mas o pai segue balançando o dinheiro na cara das pessoas. Tem uma família, acho que são os Callow, na qual uma mulher chora histericamente e os homens começam a brigar. "Você amaldiçoou ele!" Um acusa o outro. "A culpa é sua." Nossos vizinhos, os McCoy, estão com os braços em volta da minha mãe, que mal aguenta ficar de pé. Sid está agarrado na mão dela, puxando-a para frente enquanto grita: I'm it, já estou com tanta saudade de casa que poderia morrer. Sei que preciso ser forte, mas vê-los assim acaba comigo. Como vão sobreviver sem mim?" O roteiro manda que em seguida os tributos entrem no edifício da justiça para se despedirem de familiares e amigos. Eu já fiz isso uma vez. Minha mãe e meu pai me levaram quando Sarchei Vicon, a filha do chefe da antiga equipe do meu pai, foi tributo. Ela tinha ficado órfã naquele ano, quando o pai, Lily, morreu de pulmão preto. Minha mãe disse para os pacificadores que éramos parentes de Sarchei e eles nos levaram até uma sala com um monte de móveis desconfortáveis que precisavam de uma limpeza.
Acho que fomos os únicos visitantes. Eu sei que deveria esperar a hora oficial de despedida, mas a única coisa que importa agora é abraçar minha mãe e Sid. Com o Sr. Donner e mais Sid fazendo um circo, me aproximo da beira do palco, me agacho e estendo as mãos para eles, que correm até mim. Nada disso. Sou puxado para trás por um pacificador enquanto Drusilla continua. Nada de despedidas para essa gente. Eles perderam esse privilégio depois do comportamento absurdo de hoje. Levem todos direto para o trem e vamos sair desse buraco. Dois pacificadores jogam o Sr. Donner para fora do palco. Enquanto cai, ele solta o dinheiro, que flutua e se mistura com o confete no chão. Em seguida, eles pegam algemas. Lowella está se controlando, mas então ela me encara, os olhos arregalados de medo. Coloco a mão no ombro dela para acalmá-la, mas quando o metal frio toca sua pele, ela solta um gritinho, como um bichinho numa armadilha. Ao ouvir o som, as famílias avançam, desesperadas para nos tomarem de volta. Os pacificadores seguram as pessoas enquanto Plutarch se manifesta, sem querer atrapalhar Drusilla, mas acabei com poucas imagens de reação das famílias para o resumo. Será que posso filmar algumas, se for mesmo necessário? Mas, se você não estiver no trem em 15 minutos, vai ter que voltar para casa andando, diz Drusilla. Te devo uma. Plutarch faz uma avaliação rápida das famílias e aponta para mim e para Lowella. Deixem esses dois. Os pacificadores levam Mycille e o iate para o edifício da justiça e batem nos parentes deles com cacetetes quando eles tentam ir atrás. De alguma forma, Merrillet passa por eles, e por um momento, as gêmeas Donner se tornam uma, os braços ao redor do pescoço uma da outra, testas e narizes encostados. Uma imagem espelhada que os pacificadores rasgam em duas. Vejo o iate lançar um último olhar para a mulher histérica da família Callow antes de passar pela porta. Lowella e eu saímos correndo até nossos pais, mas Plutarch interfere. Vamos fazer a gravação. A equipe varre o confete na frente das lojas. Um câmera se posiciona enquanto Plutarch ajeita os pais de Lowella e seus 6 irmãos e irmãs diante da padaria. Espera, quem estava na colheita tem que sair. 2 irmãos saem da frente da câmera. Ótimo, diz ele. Muito bom. Agora, o que eu preciso que vocês façam é reagir exatamente como reagiram quando ouviram o nome de Lowella. Em 3, 2, 1, ação. A família McCoy fica olhando para ele, atordoada. Corta! Plutarch vai até os McCoy. Perdão. Obviamente, eu não fui claro. Quando vocês ouviram Drusilla chamar Lowella, foi um choque enorme, né? Ah, não. Vocês talvez tenham perdido o ar ou gritado o nome dela. Bom, alguma coisa vocês fizeram. E agora eu preciso que façam a mesma coisa para a câmera. Tudo bem? Ele recua. Então, em 3, 2, 1, ação. Se há alguma mudança, é que os McCoy ficam mais pétreos do que antes. Não é confusão, eles se recusam terminantemente a dar um show para a capital. Corta. Plutarch esfrega os olhos e suspira. Levem a garota para o trem. Os pacificadores levam Lowella para o edifício da justiça e os McCoy enfim desmoronam e gritam o nome dela, angustiados. Plutarch faz sinal para a equipe filmar a reação. Quando os familiares percebem que ele capturou sua consternação, ficam furiosos, mas os pacificadores simplesmente os tiram à força da praça. Plutarch se vira para minha mãe e Sid. Olha, eu sei que não é fácil, mas acho que podemos ser úteis um para o outro. Se eu conseguir uma boa imagem de reação, posso dar a vocês 1 minuto com a Emmett. Entenderam? Vejo os olhos de Sid se desviarem para o céu quando um ruído baixo de trovão ecoa feito um aviso. Olho para o rosto pálido da minha mãe, para o queixo trêmulo do meu irmão. As palavras escapam dos meus lábios de forma espontânea. Não faz isso, mãe. Mas ela me ignora e se dirige a Plutarch. Não, eu faço. Nós dois vamos gravar, se você deixar a gente abraçar meu filho mais uma vez. Combinado. Plutarch os coloca lado a lado, mas minha mãe vai para trás de Sid e passa os braços em volta dele. Ótimo. Gostei. Bom, estamos no meio da colheita. Drusilla está sorteando os garotos. Ela acabou de dizer a Emilia Bernatia. E 3, 2, 1, ação. Minha mãe faz um ruído de surpresa e Sid, confuso, como sem dúvida ficou na hora, vira a cabeça para olhá-la. Corta. Maravilha.
A gente pode tentar mais uma vez, e desta vez, talvez fazer um barulho mais alto? Certo. Em 3, 2, 1. Mas não é só uma vez. Plutarch fica pedindo reações cada vez mais dramáticas. Grite o nome dele. Esconda o rosto no vestido dela. Você consegue chorar. No fim, Sid está chorando de verdade e a minha mãe parece prestes a desmaiar. Para. Explodo. Já chega. Você já conseguiu o suficiente. O walkie-talkie no cinto dele chia, e ouço a voz impaciente de Drusila. Cadê você, Plutarch? Estou encerrando. Chego aí em 5 minutos. Plutarch faz sinal para minha mãe e Sid se aproximarem de mim, e eles correm para os meus braços. Vocês têm 2 minutos. Eu os aperto com força pelo que sei que é a última vez. Mas o tempo está passando, e nós não somos o tipo de família que aceita desperdícios. Fiquem com isso. Esvazio meus bolsos nas mãos deles, o dinheiro e os amendoins para minha mãe, a faca e o saco de jujubas para Sid. Entrego a eles tudo o que resta da minha vida no 12. Sid ergue as jujubas. Para Lenore Dove? É entrega para ela, tá? Peço. A voz de Sid está rouca de chorar, mas soa determinada. Ela vai receber. Sei que vai. Porque sempre posso contar com você. Eu me ajoelho na frente do meu irmãozinho e estendo a manga da camisa, como fazia quando ele era pequenininho, para ele poder limpar o nariz. Você é o homem da casa agora. Se fosse qualquer outra pessoa, eu ficaria preocupado, mas sei que você é capaz. Sid começa a balançar a cabeça. Você é 2 vezes mais inteligente do que eu e 10 vezes mais corajoso. Você consegue. Ouviu? Ouviu? Ele assente, e bagunço seu cabelo. Fico de pé e abraço a minha mãe. Você também consegue, mãe. Eu te amo, filho, sussurra ela. Eu também te amo, respondo. Em meio à estática do walkie-talkie de Plutarch, ouço a voz impaciente de Drusila. Plutarch. Não pense que não vou embora sem você. Temos que ir, pessoal, diz Plutarch. Drusila não espera por ninguém. Os pacificadores se aproximam para nos separar, mas minha mãe e Sid me abraçam com força. Lembra o que seu pai disse para a menina Vicon? Diz minha mãe com urgência. Continua valendo. Eu me lembro do edifício da justiça, da garota chorosa e do cheiro enjoativo de flores em decomposição que empesteava o local. Meu pai está falando com Sarchei e diz para ela, não deixe que te usem, Sarchei. Não, Plutarch. Berra Drusila. Plutarch é a vende. Os pacificadores nos separam. Sou erguido do chão enquanto Sid implora. Por favor, não levem meu irmão. Por favor, não levem ele. A gente precisa dele. Não consigo evitar. Eu devia dar um bom exemplo, mas tento me soltar. Está tudo bem, Sid. Vai ficar. Eletricidade percorre meu corpo e fico inerte. Sinto os calcanhares das minhas botas baterem nos degraus da escada, serem arrastados pelos carpetes do edifício da justiça, passarem pelo cascalho do caminho nos fundos. No carro, deixo que me algemem sem protestar. Meu cérebro está confuso, mas sei que não quero levar outro choque. Com as pernas bombas, subo os degraus de metal do trem e sou jogado num compartimento com uma única janela gradeada. Encosto o rosto no vidro, mas não tem nada para ver além de um vagão sujo de carvão. Apesar de todas as reclamações de Drusila, passamos mais 1 hora sem sair do lugar. O céu fica escuro e a tempestade cai. Granizo bate na minha janela, seguido de uma chuvarada. Quando enfim as rodas do trem começam a girar, minha cabeça está mais lúcida. Tento memorizar cada imagem fugaz do 12. Os raios iluminando os velhos armazéns, a água descendo pelas pilhas de escória e o brilho das colinas verdes. É nessa hora que vejo Lenore Dove. Ela está num cume, o vestido vermelho grudado ao corpo, uma das mãos segurando o saco de jujubas. Quando o trem passa, ela inclina a cabeça para trás e despeja toda a sua tristeza e sua raiva num grito ao vento. E, apesar de acabar comigo, apesar de eu bater com os punhos no vidro até doerem, fico agradecido por esse presente final. Que ela tenha negado a Plutarch a chance de transmitir nossa despedida. O momento em que nossos corações se despedaçam, pertence somente a nós.